O que nós queremos é levar não somente o conhecimento da palavra, não somente a profundidade da palavra, mas a presença do Deus Todo-Poderoso precisa estar aí também. Como aqui, aí também. E nós dependemos da ação do Espírito Santo para que isso ocorra. Então está no momento de nós pegarmos agora essa oportunidade de entrar na presença de Deus e receber mais dele. Precisamos agora priorizar Deus. Então você vai fazer aquilo que é necessário para que não haja nenhum tipo de interrupção aí na sua casa, para que você possa realmente receber toda a palavra de Deus sobre a sua vida. Amém? Nós vamos orar e eu quero que você já pegue a Bíblia e abra em Lucas capítulo de número 22. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 22. Já deixa a Bíblia aberta. Não esqueça caneta e papel junto para você anotar as coisas que Deus vai falar e vai te ensinar hoje, em nome de Yeshua. Vamos orar? É o momento de nós já darmos toda a liberdade para o Espírito Santo ministrar a nossa vida. Ministrar a minha, a sua, a nossa vida, para que possamos realmente ter mais de Deus hoje. Nós precisamos de Deus. Amanhã se inicia uma nova semana, um novo ciclo é aberto e nós precisamos estar preparados para este ciclo. Amém? Feche os teus olhos. Fale com o Espírito Santo. Peça para Ele ministrar a sua vida. Peça para Ele falar contigo. Peça para Ele te direcionar em tudo aquilo que vai ser dito em nome de Jesus. Em nome de Yeshua. Meu Deus, nós queremos a sua presença e o seu poder. Queremos a sua virtude, meu Deus, em nós. Queremos a manifestação da sua presença e para isso nós abrimos o nosso coração. Abrimos, meu Deus, a nossa alma para o Senhor. Abrimos, meu Deus, os nossos sentimentos, as nossas intenções, a nossa devoção, entregamos a Ti, nos rendemos ao Senhor. E queremos Te pedir neste momento que o Senhor venha falar conosco. Meu Deus, queremos ouvir a Tua voz. Queremos pedir para que o Senhor ministre do início ao fim as nossas vidas, para que no término, Senhor, no fim, meu Deus, dessa live, nós estejamos ministrados por Ti. Que este culto que nós iniciamos para o Senhor seja, meu Deus, do Teu agrado, entregando-nos, Senhor, totalmente a Ti, porque nós carecemos da Tua presença. Então fala conosco, tira toda distração, toda interferência, todo atrapalho causado por pessoas ou por demônios. Deus, nós repreendemos toda ação maligna, todo cerco, todo atrapalho do diabo contra a Tua palavra. Seja agora lançado por terra todo esse atrapalho. Seja quebrado agora toda ação do inimigo, em nome de Yeshua. Deus, fala conosco. Tenha liberdade de ministrar o nosso ser. Quantas pessoas estão carentes, quantas pessoas precisam ouvir a Tua voz. Quantas pessoas precisam de uma direção, de uma palavra de fortalecimento, de ânimo, de vigor, de força, de poder sobre a vida dela, para ela continuar caminhando no meio, meu Deus, das situações difíceis. Deus, sabemos que o caminho é complicado. Alguns estão no deserto, outros estão no pasto verdejante. Mas muitos, meu Deus, precisam da Sua palavra para direcioná-los na terra, para chegar aonde o Senhor determinou. Então fala conosco, tenha total liberdade, e nós te pedimos, Deus, fala mesmo, ministra mesmo, toca mesmo, enche mesmo, levanta o que está caído,
Libera sobre nós o seu poder, a sua unção. Espírito Santo, tenha 100% de liberdade sobre a nossa vida. Fala através da minha boca. Me usa como um chofar, meu Deus, como uma trompeta, ecoar o som certo, para os seus filhos ouvirem a sua voz. Então destampa os nossos ouvidos, afina, meu Deus, o diapasão dos nossos ouvidos, a sua voz, para que nós recebamos 100% do que vem do céu para a terra, de ti para nós, Pai, em nome de Yeshua, em nome de Yeshua, aleluia! Sim, Deus! Tua presença em mim. Aleluia! Amém? Vamos para a palavra? Pegue a palavra de Deus, o texto sagrado. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 22. Versículo 39 em diante. Lucas, capítulo 22, versículo de número 39 em diante. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e, de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Amém? Hoje nós não conseguiremos fazer a ceia devido ao imprevisto, mas deixe marcado que nós iremos fazer a ceia dia 24. Amém? Então daqui 2 semanas nós vamos fazer a ceia aí e vai ser especial. Você vai entender por quê. Quando nós falamos de pecado, normalmente nós olhamos para nós, pelo menos isso deveria acontecer. Eu sei que a maioria da humanidade olha o pecado do outro e dificilmente olha para o seu. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que eu devo olhar o meu pecado, os meus erros, as minhas falhas e me arrepender diante do Senhor. Quando nós olhamos o pecado da humanidade, parece que nós não temos a noção certa desse pecado, da quantidade de pecados que ocorreram, que ocorrem e que ocorrerão no decorrer da história da humanidade na Terra. Por que isso, pastor? Porque muitas vezes nós somos fadados ao tempo, pensamos no tempo, agimos no tempo e esquecemos do tempo passado e futuro quando falamos de pecado. Será que você já parou para reparar, desde Adão até hoje,
quanto pecado existiu e existe na terra? Nesse exato momento, milhões de pecados estão sendo produzidos. Milhões de pecados estão sendo feitos. Pessoas estão mentindo, enganando, ludibriando, bebendo, se drogando, se prostituindo, adulterando, mentindo, roubando, furtando, cobiçando, defraudando, idolatrando. Você percebe que há uma continuidade de pecados a todo instante. Está sendo produzido pecados e mais pecados a todo momento. E aí a minha pergunta é, será que nós temos noção disso? Pastor, por que o Senhor está a perguntar isso? Estou a perguntar devido àquilo que nós vamos falar hoje. Eu quero que você entenda exatamente o versículo de número 44. E eu quero que você entenda esse versículo de uma maneira profunda. E estando em agonia, orava mais intensamente. Quanto mais essa agonia aumentava em Yeshua, mais ele orava, mais intensa era a sua oração. Eu vou te explicar o porquê disso. E aconteceu que o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Existe, eu vou falar a parte científica, que não é isso que nos interessa hoje, então eu vou falar em 2, 3 minutos isso. Existe um fenômeno que a ciência explica, e esse fenômeno, segundo a ciência, ele é raríssimo. E esse fenômeno é o rompimento das veias capilares. Esse rompimento das veias capilares se chama hematidrose. E por que ela ocorre? Ela ocorre devido a uma fraqueza física excepcional. É isso que a ciência diz, que acontece uma fraqueza física excepcional, onde o corpo inteiro, presta atenção, o corpo inteiro dói. Então, no momento que Yeshua está em agonia orando, eu quero que você grave isso para o final da palavra. O corpo inteiro dele, no momento que ele está orando intensamente, começa a doer por inteiro. E aí a ciência diz que essa fraqueza física é acompanhada por um abatimento moral. Esse abatimento moral, ele é causado por uma emoção muito forte. Imagina, Yeshua está olhando tudo aquilo que vai acontecer com ele, e ele está fazendo isso como Deus. Ele está vendo tudo aquilo que vai acontecer dali em diante, durante toda aquela madrugada e durante o dia e o período da tarde. Ele está agora absorvendo isso, ele está vendo isso, e agora isso começa a agir na vida dele. Ele começa a olhar a cruz, ele começa a ver o distanciamento do Pai, ele começa a ver as humilhações, ele está vendo tudo, e isso começa a trazer uma agonia muito forte para ele. O corpo dele dói. Vem um abatimento moral, porque as emoções dele agora estão lutando dentro dele. E essas emoções, segundo a ciência, são causadas por um grande medo. Foi o que nós lemos na semana passada. Que ele diz que ele está com tanto medo a ponto da morte. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós estamos vendo. Eu quero que você entre no Getsemane. E deixa eu te explicar o que é realmente essa passagem. Na parte de baixo, quando você for para Jerusalém, você vai ver
A muralha, os muros da cidade velha, da cidade de Jerusalém, e aqui tem uma porta chamada Porta Dourada. Essa porta ela está fechada. Outro dia eu explico por quê. Na frente do muro, exatamente na frente dessa porta, e aí na frente do muro, tem um cemitério que é um cemitério muçulmano. Quero que você entenda. Então aqui tem o muro da cidade, aqui na frente tem um cemitério, aqui tem o Vale de Rinom, aqui tem o Getsemane, e aqui para cima, o Monte das Oliveiras. Então é o Monte das Oliveiras, o Getsemane, o Vale de Rinom, o cemitério muçulmano, a Porta Dourada cravada no muro de Jerusalém. Você entendeu isso? Porque eu quero te explicar esse momento. O Getsemane, para falar a verdade, era uma fábrica de azeite. Eu falei isso no primeiro vídeo e eu estou fazendo você lembrar. Era uma fábrica de azeite aqui no pé do Monte das Oliveiras. E o que era o Monte das Oliveiras? Era um lugar com um pomar só de oliveiras. Um pomar gigantesco, só de oliveiras. E o que se fazia? Se colhia as azeitonas nessa parte e levava-se aqui para o Getsemane para prensar essas azeitonas. Entendeu? No Monte das Oliveiras tinha vários pés de oliveira, aonde a oliveira da azeitona, que é a oliva, que extrai o azeite da oliva. E aí, esse pomar, eles colhiam as azeitonas e levavam para a parte de embaixo, que era a parte que é o Getsemane, que é o lugar onde se prensava as azeitonas, para se extrair o azeite. Deixa eu te explicar o processo. Talvez você nunca ouviu isso e você vai ouvir e vai entender este momento do versículo de número 44. A colheita acontecia da seguinte maneira. Os colhedores, aqueles que faziam a colheita, vinham de cima do Monte das Oliveiras até embaixo. De cima para baixo, eles vinham colhendo. Presta atenção. Eles vinham colhendo as azeitonas e colocava-se essas azeitonas em sacos grandes. Em sacos grandes. Então eles vinham descendo, colhendo essas azeitonas das oliveiras e jogava dentro desses sacos grandes e amarrava esses sacos. E eles iam fazendo esse processo de colher de cima para baixo até o pé do Monte das Oliveiras, que é o Getsemane. Lembre-se, Getsemane está no pé do Monte das Oliveiras e o monte vem até aqui em cima. Então eles vinham colhendo até chegar no Getsemane para prensar as azeitonas. Eles estão fazendo esse processo para extrair. E o interessante havia vários tipos de extração. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Mas eu quero que você preste atenção na primeira. A primeira extração que era feita, chamada de a primeira prensa. Marque isso. A primeira prensa, ela era extremamente metódica. Ela tinha um método que não poderia ser mudado. Grave isso. Esse método, esse processo não poderia ser mudado. Outra coisa,
Esse processo era um processo profissional. A pessoa que ia executar esse processo deveria ser um perito. Não era qualquer pessoa. A pessoa deveria saber o que ela está fazendo, porque esse azeite é de extrema importância. Porque esse azeite, ele é um azeite especial. Então, na época de Yeshua, as pessoas que colhiam, e na hora que iam espremer essas azeitonas, não era qualquer um. Tinha que ser uma pessoa que realmente sabia o que estava fazendo, para ser feito da maneira certa, correta. Porque esse primeiro azeite, essa primeira prensa, ela deveria ser feita de uma maneira imutável. Não poderia mudar o jeito dela ser feita, porque esse azeite era totalmente especial. Por quê, pastor? Porque esse azeite tinha um propósito, ele tinha uma finalidade. Qual era a finalidade? A finalidade desse azeite era ser entregue como oferta. Presta atenção, esse primeiro azeite, ele era destinado a virar, a se tornar uma oferta para Deus no templo. E aonde ficava o templo? Monte das Oliveiras, Getsemane, Vale de Rinom, cemitério, Porta Dourada. Na época de Yeshua estava aberta, hoje está fechada, mas na época de Yeshua estava aberta. Porta Dourada, o muro da cidade de Jerusalém, na frente ficava o templo. Ó, o muro aqui, logo aqui dentro dos muros, o templo. Então, esse azeite que era extraído aqui, era levado já diretamente para o templo, como oferta a Deus. Por quê? Porque esse azeite era usado exclusivamente para acender a menorá, ou, se você preferir, o candelabro de 7 hastes que ficava dentro do templo, no lugar santo. Entendeu isso? Então esse azeite não era qualquer azeite. Esse azeite não era para ser comido, não era para ser usado por homens, era para ser usado exclusivamente para Deus. Entendeu isso? Estou explicando o versículo de número 44. Pois bem, quando eles vão fazer esse processo, entenda isso. Eles pegavam os sacos grandes de azeitona e colocavam um sobre o outro. Sacos grandes que 2 a 3 homens precisavam carregar para colocar ali, ó. Sacos grandes, pesados. E ia se colocando um saco sobre o outro, sem jogar, sem força, só colocando o saco, ó, um sobre o outro. E o que é interessante? Não poderia se usar nenhum outro tipo de peso. Por exemplo, em cima do saco eu vou colocar uma pedra para forçar. Não. Uma madeira, algo de peso, um ferro. Não. Era só um saco sobre os outros. Presta atenção. As azeitonas, uma sobre as outras, naturalmente faziam pressão, ó, o peso de um saco sobre o outro, das azeitonas sobre as azeitonas, fazia um peso sobre o primeiro saco que iria se extrair esse azeite. Prestou atenção? Vou de novo. Um saco sobre o outro, ó. Um saco sobre o outro. Imagina esse primeiro saco de azeitonas, a pressão que ele está sofrendo pelos demais que estão em cima dele. O próprio peso
vai aqui extrair agora esse azeite. Será que você já pegou alguma coisa? Será que você já entendeu algo? Talvez você pergunte, pastor, não poderia ser feito de outra forma? Não. Essa era a forma de se extrair esse primeiro azeite. Não existe outra maneira. Essa era a maneira. E aí, então o peso das azeitonas fazia pressão. E essa pressão, ela era necessária, quer dizer, o peso dos sacos fazia uma pressão sobre esse primeiro saco, e era necessária essa pressão acontecer para que se extraísse esse azeite. E olha que interessante. Os estudiosos que falam sobre essa extração, falam sobre esse azeite, eles dizem que essa pressão que era necessária acontecer sobre aquelas primeiras azeitonas, sobre aquelas azeitonas, sobre aquele primeiro saco, ela iria extrair. Olha que interessante isso. Você vai começar a entender. A carne da azeitona se rompia, quer dizer, a azeitona ela começaria a rachar, e aí a carne dela se romperia, e aí eles dizem que ela começaria a sangrar. Quando o azeite é extraído dela, é porque a sua carne está se rompendo, e então eles chamam isso como o sangue da azeitona, o azeite que está sendo extraída dela, pela pressão, pelo peso das outras azeitonas, se chamava o sangue da azeitona. Então a pressão desses sacos sobre esse primeiro saco, essas primeiras azeitonas, elas eram esmagadas com o peso, com essa pressão que vinha, e então o corpo a carne dessas azeitonas começava a se romper, e automaticamente se extraiu o azeite, e esse azeite era chamado o sangue da azeitona. Entendeu? Você compreendeu isso? Você entendeu isso? Então, quando nós olhamos esse processo, ele tinha esse nome de se chamar o processo do sangue da azeitona, porque eles diziam que era um processo muito doloroso para a azeitona, porque ela ia se rompendo pouco a pouco, até chegar um momento que ela não suportava e era extraído aquilo que é de excelente dela para Deus. Essa pressão que havia e que fazia com que esse azeite saísse, esse azeite era o azeite mais puro de todas as prensas. De toda a extração que iria acontecer, esse azeite era o mais puro, e por isso que ele ia diretamente para o templo, para servir a Deus na menorá. E você sabe, a menorá, o candelabro, iluminava o templo. Você está entendendo isso? Você está compreendendo isso? Então, quando nós olhamos, nós vemos que esse azeite, quero que você grave essas coisas que eu estou te falando, porque você vai entender a atitude de Yeshua no Getsemane. Esse azeite que era extraído nessa primeira prensa, fora ele ser especial, ele era a primícia para Deus. Presta atenção, esse azeite era a primícia para Deus.
Então aquela azeitona, que era a primeira a ser espremida, ela estava dando a primícia dela para Deus. O melhor, aquilo que era especial e que era puro. Então essa extração, ela era destinada totalmente ao Senhor, ao Eterno. Vocês compreenderam até aqui? Entenderam? Então nós vamos agora para o versículo de número 44. Vamos ler do 39 novamente. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos acompanharam, e chegando ao lugar escolhido. Qual é o lugar escolhido? O Getsemane, o jardim. Já falamos disso nas outras lives. Se você não assistiu, entra lá no YouTube, Casa da Salvação do Mashiach. Assiste lá as duas outras lives que fizemos, muito poderosas, muito fortes cada uma delas. E tem muita informação para você, muito ensino, muita direção de Deus para a sua vida. E você realmente, lá você vai poder dar o seu like, colocar o seu comentário, em nome de Yeshua. E chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, daqui em diante eu quero que você entenda, Yeshua vai começar a orar, e o seu corpo, sua carne, começa a doer, porque este é o momento que ele está passando pelo processo, o processo da primeira prensa. Yeshua está passando pelo mesmo processo que as azeitonas naquele lugar passavam. Ele está sendo prensado no Getsemane. Ele está sendo prensado. Há uma pressão sobre ele agora. Ele está orando. E essa oração é uma luta difícil entre sentimentos, medo, coragem, agonia, tristeza, sofrimento. Essa situação está dentro dele e ele está orando intensamente. O corpo dele não aguenta. E o corpo dele começa a doer por inteiro. Quero que você entenda que Yeshua, quando você fala que está no deserto, quando você fala que está na pressão, Yeshua sabe o que é isso. Quando você fala, eu estou sendo pressionado de todos os lados, eu estou cheio de problemas, eu estou cheio de situações, eu estou com medo, eu estou em angústia, eu estou em agonia, eu estou em tristeza, eu estou sofrendo, eu estou com medo da morte. Ei, Yeshua sabe o que é isso, porque ele passou por isso. E da mesma forma que um anjo foi confortá-lo, também tem um anjo do seu lado neste momento para te ajudar, enviado por ele. Yeshua está lá naquele momento e a pressão está sobre ele. Ele está passando pelo processo da primeira prensa. A sua carne não vai aguentar. Ela está toda doendo. E de repente ela começa a suar sangue. A sua carne começa agora a suar. Ele começa agora a ver a sua carne se romper. Pela pressão que estava sobre ele, pelo peso que ele estava recebendo. E que peso era esse, pastor? O peso da carnalidade humana, o peso dos pecados da humanidade desde Adão, o peso do pecado de ontem, de hoje, de amanhã, o peso do meu pecado, do seu pecado, da nossa iniquidade, dos nossos erros, das nossas falhas. Esse peso de todas as azeitonas do mundo
Pense em você como uma azeitona, com todo o seu peso de pecado. Agora imagine toda a humanidade, com todos os seus pecados pressionando Yeshua. É isso que estava acontecendo com ele. E o corpo dele vai se romper, porque precisa se extrair o sangue da azeitona, que vai ser a primícia para Deus. Vai ser aquilo que é mais puro, mais santo, destinado totalmente ao eterno. Você entende por que ele está no Getsemane? E quer que eu te fale uma coisa? Os estudiosos dizem que na hora que ele está orando, ele está de frente com o templo. Ele está de frente. Ele está no Getsemane olhando para o templo. E então ele dobra, ele curva-se, ele põe o seu rosto em direção ao chão, mas a direção dele, o corpo dele está direcionado diretamente para o templo. Por quê? Porque agora ele está orando intensamente, o seu corpo não está aguentando, a sua carne agora está se rompendo, o sangue agora começa a sair pelos seus poros, enquanto ele está suando em agonia, isso se mistura com o sangue e começa a sair pelos seus poros, mas ele está oferecendo isso tudo para o Pai, como primícia. Por isso que ele está de frente com o templo, porque ele está dando o sangue que é santo, que é puro, para lavar toda a humanidade dos seus pecados. Naquele momento ele recebe toda a dor, todo o sofrimento, toda a angústia, todo o medo, todo o trauma meu e céu sobre ele. Entendo que Yeshua passou. Todo o sofrimento da humanidade vai sobre ele. Todas as dores e doenças vão sobre ele. E agora ele está lá e ele está orando. Ele está orando. E ele está recebendo o peso, o fardo, a carga de toda a humanidade. A pressão é tão grande que a carne não aguenta, o corpo não aguenta. E então começa a se extrair o sangue daquela azeitona perfeita, que é Yeshua. O mesmo processo. Agora ele está passando. Presta atenção, ninguém está passando com ele. Os discípulos estão cochilando. Ele está passando sozinho. Não tem ninguém ali do lado dele. Apenas o anjo que veio para confortá-lo, mas não tem ninguém orando com ele. Não tem ninguém batendo no ombro dele dizendo: estamos juntos. O Senhor não está sozinho. Não tem ninguém pegando na mão de Yeshua falando: eu estou do seu lado até a morte. Eu estou aqui porque der e vier. Não, ele está sozinho. Mas sabe para que ele passou ali sozinho? Para que você não passasse o Getsemane sozinho. Para que no momento da prensa de azeite sobre você não acontecesse da mesma maneira. Ele fosse do seu lado, ele pegasse na sua mão e falava: eu estou junto com você. Você não está sozinho. Eu não te abandono, eu não te deixo. Neste processo eu estou do seu lado e você vai vencer. Ele passa sozinho para você não passar sozinho. Ele sofre para você não sofrer. Ah, pastor, mas eu passo por luta, eu sofro, mas você nunca vai sofrer como ele sofreu. Agora ele está ali, sozinho. Mas quando eu olho, eu vejo que ele está entregando o melhor. Sabe por quê? Assim como o azeite era extraído e era levado diretamente para o templo para acender a menorá, Yeshua está se entregando para ele se tornar a luz da humanidade, a luz do mundo, para que eu e você não andássemos em trevas, mas andássemos na sua poderosa luz.
Yeshua sabe quando você sofre. Yeshua sabe quando nós passamos por situações difíceis. Ele sabe quando o medo vem. Ele sabe quando os traumas começam a vir. Ele sabe quando você está com medo. Ele sabe quando você está sofrendo. Ele sabe quando você está doente. Ele sabe. E ele se aproxima de você e diz: não temas, eu sou contigo. Eu sou contigo. É por isso que quando eu leio o versículo 44, eu quero que você leia com uma outra mente, com uma outra cabeça, de tudo que você já ouviu, pega isso e coloque, anexe aquilo que você já ouviu e entenda o que ele passou. Ele permitiu ser esmagado por sua causa, para que o peso da humanidade não viesse sobre você, para que os seus pecados não te matassem, não te levassem para a morte eterna, mas que você tivesse toda a condição de ter a vida eterna nele. Estando em agonia, orava mais intensamente. Uma luta ferrenha entre ele e ele mesmo. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Estava sendo prensado por minha causa, por tua causa, por causa da humanidade, entregando o melhor para o Pai. Lembra que eu falei na semana passada? Não adianta sacrifício se não tem a obediência. O pastor Eliseu Rodrigues disse uma coisa interessante. A obediência do Getsemane gera o sacrifício do Calvário. A obediência do Getsemane gera o sacrifício do Calvário. Se nesse momento ele não permite isso, o Calvário não adiantaria nada. Ele precisa passar pelo processo. Lembra? O processo não pode ser alterado. Tem outra forma de se fazer isso? Não. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Tem outro jeito de fazer isso? Filho, não. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. É possível? Tem outro jeito? Filho, não tem outro jeito. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Filho, para a humanidade ser salva, o processo tem que ser vivido. Não há outro processo. É esse. É esse. Você vai ter que ser esmagado, Yeshua. Você vai ter que permitir o pecado da humanidade se tornar um peso sobre você. Para que eles lá na frente, após o sacrifício do Calvário, eles tenham o direito e a condição de serem livres, perdoados, restaurados a mim. Mas só se você passar pelo processo. Todavia não seja feita a minha vontade. E vai se esmagando. Não seja feita a minha vontade. E vai se esmagando. Todo o peso da humanidade, todo o sofrimento, angústia, agonia, medo, temores, toda a dor da humanidade sobre Yeshua. E ele vai ser esmagado. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua.
E ele se permitiu passar pelo processo, porque nenhum outro aguentaria. E com isso, ele foi esmagado. Será que você pode dar um glória a Deus e um aleluia? Será que você pode exaltar o nome de Yeshua pelo que ele passou por minha causa, por sua causa? Será que nós podemos dizer glória a Deus? Será que nós podemos dizer aleluia? Bendito seja o teu santo nome, bendito que vem em nome do Senhor. Baruch, Baruch, meu Deus, bendito. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Que Yeshua esteja contigo todos os dias como Ele está, se você permitir. Muitas pessoas Ele está na porta batendo, porque estão trancadas as portas do coração dessa pessoa. Permita. Esse que permitiu ser espremido, esmagado pelo pecado e pelas dores e enfermidades, e sofrimentos e medos e traumas da humanidade, por minha causa, por tua causa. Deixa Ele entrar. Deixa Ele fazer morada na sua vida. Deixa Ele entrar e fazer da sua vida uma habitação para Ele. Porque é isso que Ele quer. Vamos orar? Vamos orar. Eu quero te dizer uma coisa. Independente do que você está passando, Yeshua está aí de mãos dadas com você. Independente do que você está passando, nós não podemos abraçar um ao outro. Triste isso, né? Porque no contato do abraço muitas coisas são trocadas, principalmente força. Mas eu quero que eu te fale uma coisa. Tenha um que te abraça agora. E Ele é o santo e bendito Yeshua. Receba o abraço do Pai através de Yeshua. Receba o abraço de Yeshua. Receba o abraço do Espírito Santo na sua vida. Meu Deus. Você sente a presença dEle? Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Sinta a presença dEle. Lugar. Meu Deus. Fale isso para Ele. Que venha o teu sangue, que o Senhor começou a doar por nós, começou a entregar por nós, desde o Getsemane até o Calvário.
As ruas de Jerusalém foram marcadas pelo seu sangue. A terra de Jerusalém foi marcada com o seu sangue. Senhor Deus, eu te peço, Yeshua, vem sobre nós. Eu oro ao Abba, ao Pai eterno, meu Hashem, vem sobre nós através de Yeshua e se manifesta. Age em nós, nos dê força. Dê força para esse homem, dê força para essa mulher. Meu Deus, tira a fraqueza, tira o medo, tira o trauma. Eu repreendo agora pelo poder do nome de Yeshua HaMashiach. Todo trauma desapareça da sua mente, da sua alma agora. Em nome de Yeshua, todo sofrimento, toda dor que você está sentindo do alto da cabeça, planta dos pés, dor de cabeça, no estômago, no esôfago, no pulmão, no coração, todo problema cardíaco, eu repreendo agora toda laringe, toda faringe, todo problema ocular, todo problema auditivo, todo problema na garganta, eu repreendo agora em nome de Yeshua, todo problema nos ossos, toda osteoporose, toda artrite, artrose, todo problema de calcificação, todo problema na coluna vertebral, toda hernia de disco, eu repreendo de cima a baixo, todo esporão, toda dor, todo sofrimento na alma, em nome de Yeshua, sai, vai para o abismo, eu te repreendo agora, eu te chamo agora pelo nome de depressão, vá para o abismo, em nome de Yeshua, seja curado, seja restaurada, seja fortalecida pelo poder do nome de Yeshua, se levante, receba a cura de Deus, meu Deus, marca a casa, a vida, a família dessas pessoas, toma cada uma pela sua mão, Senhor, e faça elas se levantarem, põe elas de pé, ergue-as, no meio dessa situação difícil, no meio dessa luta, dessa adversidade, no meio, meu Deus, dessa situação contrária, desse vento que tem vindo contra ela, levante-as, meu Deus, faça, Senhor, as coisas voltarem ao normal, seja o sobrenatural do Senhor na vida normal dela, e se manifeste de maneira poderosa pela cara, saiba que o Senhor é na vida dele e dela, em nome de Yeshua. Flua, Espírito Santo, conforta, consola o coração de cada um. Oh! Receba a presença de Deus, receba a unção, seja cheio, seja cheia do poder, da virtude, da presença, da Shekinah de Deus. Seja despertado agora. Você pode dizer isso? Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. O Pai, Yeshua, sim, Espírito Santo. Exaltamos a Ti, Eterno. Para todo sempre Te exaltamos. Receba a nossa adoração. Mesmo em meio às tempestades, nós Te adoramos. Perdoe-nos, Senhor, quando duvidamos, quando murmuramos, quando reclamamos, quando ficamos olhando para as situações e esquecemos de olhar para Ti. Nossos olhos estão postos em Ti, Senhor, neste momento, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Nós Te agradecemos por tudo, Deus. Oh! Que Deus Te abençoe poderosamente. Que o Senhor te guarde nessa semana que vai começar, segundo o calendário bíblico, já, às 18 horas, na viração do dia, começa o primeiro dia da semana. Para nós aqui do Ocidente, à meia-noite, mas se você for pela Bíblia, na viração. Deus abençoe poderosamente. Seja aí forte, abençoado, Hazak Baruch Shem Yeshua HaMashiach. Seja forte e abençoado em nome de Jesus Cristo, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom, Baruch Hashem.
E até semana que vem. Semana que vem um grande homem de Deus vai estar pregando também a palavra de Deus aqui. E se prepare, tanto no Instagram quanto no Facebook. Vai bradar Deus de uma maneira sobrenatural. Se prepare. Semana que vem, algo divino de Deus. Um beijo da minha alma. Shalom.